Olá, meus irmãos, graça e paz. Passando aqui para deixar a meditação aqui em nosso canal, Bem-Estar Cristão. Canal onde você se sente bem em ouvir a palavra de Deus e como alimento para nossa alma, uma porção provinda de Deus para os nossos corações, para sustento da nossa fé cristã. E claro, como Paulo diz aos Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a propagação deste evangelho, ou seja, da palavra do Senhor. E é importante ouvirmos esta mensagem, por isso transmiti-lo também é importante, porque como a própria Bíblia diz, de graça recebemos. Então de graça também devemos assim passar, né? Porque o que ela fez em mim, ela fez em tantos outros e faz também em você que nos assiste neste dia de hoje. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Fica até o final desse vídeo, Deus vai falar contigo. O texto que eu quero trazer para a nossa meditação está escrito aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 8 de Lucas, do versículo 40 ao 42, como também do versículo 49 ao 56. Esses textos, ele é um só, pois fala do acontecimento na vida de Jairo, né? Eu não vou ler para nós não ficar tão longo o vídeo, mas você pode ler Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 42 e também Lucas capítulo 8, versículo 49 ao 56, onde fala do pedido de Jairo, né? Esse moço que pede a Jesus para que Jesus vá até sua casa, porque em sua casa encontrava-se a sua filha, a única filha, não é? Doente, prestes a morrer. E é interessante porque a expressão que o escritor coloca como sendo a única filha mostra que de fato Jairo, e a história também vai nos dizer, das pesquisas históricas vai dizer também, que Jairo de fato só tinha uma única filha. E é até estranho para um judeu, naqueles dias, para um judeu ter só uma filha. Haja vista que para o judeu, a festa maior é quando nasce-lhe um filho homem. Mas perceba que o texto diz que ele só tinha uma única filha. E a própria história também, como alguns historiadores também narram, que em suas pesquisas também até chegam a afirmar que de fato Jairo não tinha filhos. Teve uma única filha e depois não mais, não é? Então, dando a entender que alguma questão na área da saúde ou dele, da sua esposa, foi a causa por não gerar mais filhos, tá certo? Mas muito bem. Nesses textos aqui, nesses versículos que correspondem à história do pedido de Jairo, ele nos traz alguns milagres e ao mesmo tempo nos traz para a nossa alma alimento. Perceba que do versículo 49 adiante, haja vista que a história é interrompida por uma mulher que trazia consigo um fluxo de sangue e há 12 anos vinha sofrendo, mas não é o caso de agora. Em outro momento falaremos sobre esse assunto. Perceba que o texto ele fala a respeito de Jairo. E o Jairo aqui, ele era o chefe da sinagoga. Ele era alguém de autoridade. Ele era alguém de responsabilidade. Ele era alguém que atuava no governo romano e que trabalhava ali naquele lugar, aonde o mesmo era encarregado da manutenção, da programação do trabalho dos demais que ali prestavam serviço para a sinagoga. Agora, imagine o desespero que Jairo se encontrava, né? Imagine o desespero que Jairo se encontrava a ponto de ir ter com Jesus. Haja vista que na posição de trabalho dele, e para aqueles dias, corria risco até de perca, por ter que ir atrás de Jesus. Haja vista que naquela época os governantes romanos, eles tinham Jesus como um herege, tinham Jesus como um falso profeta, né? Então, Jairo estava arriscando perder até seu cargo, seu emprego, né? Para ir até Jesus. Só que quando Jairo vai até Jesus, dá a entender então que ele vai ciente de que para o problema dele, a solução física não tinha, a solução na medicina não tinha. Ele vai até Jesus ciente de que Jesus é a solução para o seu problema. Ele vai até Jesus consciente que Jesus podia resolver o seu problema, não é? Então ele vai decidido.
Não sei o tempo que ele estava ali ouvindo falar de Jesus, ouvindo e vendo os acontecimentos através de Jesus. O importante é que ele creu de tal forma que largou tudo de lado e foi buscar Jesus para solucionar o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, no decorrer do texto, nós percebemos que quando ele vai até Jesus, ele fala com Jesus e pede para Jesus ir à sua casa, né? Jesus se prontifica a ir. Aí entra aquela mulher que nós citamos aqui no início, a mulher do fluxo de sangue. Toca em Jesus, para Jesus entre a multidão, há um trocadilho de palavras, Jesus conversa com ela, né? E aí o que acontece? Passa-se o tempo, de tal forma que quando Jesus continua a sua casa, indo à casa de Jairo, com Jairo, um informante da casa de Jairo. O texto aqui, ele fala que esse moço que vem até Jairo é alguém da casa dele, não era um vizinho, não era alguém de fora, era alguém da casa, poderia ser um servo, poderia ser alguém da família mesmo, habitante ali, né? Ou seja, era alguém da sua casa, dando a entender e a ideia de que era alguém da sua total confiança, que vai até Jairo e leva a notícia. Logo, não tinha como Jairo dizer mentira, porque eu saí de lá, ela estava viva, né? Não acredito, não. Ele acredita sim. Por quê? Porque a pessoa que vem até ele é alguém de alta confiança dele, alguém do seu parentesco próximo, é alguém da sua intimidade, do seu círculo de intimidade. A pessoa chega até Jairo e diz para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque eu venho de lá agora, tua filha faleceu. Não tem mais de quem incomodar. Deixa Jesus aí, vamos embora cuidar do velório, vamos já organizar o enterro, porque tua filha já morta está. A notícia soou muito grave ao coração de Jairo. O mesmo Jairo que estava com toda expectativa, com toda esperança, com toda a convicção de que Jesus, agora indo com ele para sua casa, solucionaria o seu problema, mas agora chega essa notícia até ele no meio do caminho, dizendo que a sua filha já está morta, que não tinha mais para que a presença do mestre lá com ele, a presença de Jesus com ele lá, não é? Agora, é interessante porque o próprio texto diz aqui, 49, do verso 8 de Lucas, diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ao versículo 50, Jesus diz assim, mas Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: não temas, crê somente e ela será salva. Não temas, crê somente e ela será salva. Agora perceba, Jairo poderia continuar com a palavra primeira que ele ouviu do seu servo, que a sua filha estava morta, ou ele poderia agora dar ouvido à fala de Jesus, não é? Se ele continuasse ouvindo a fala do seu servo, ele iria continuar temeroso, ele iria continuar entristecido, ele iria continuar desesperançado, ele iria continuar angustiado, não é? Mas a fala de Jesus também soa naquele mesmo instante, dizendo para ele não temer. Os outros evangelistas, como no caso do evangelho de Marcos, ele diz que ele usa esse termo não temas com o i antes do s, dizendo não temais. E a expressão não temais, conforme Marcos narra esse mesmo fato, ela quer dizer continue acreditando. Ou seja, a ideia é que a palavra de Cristo pronunciada por ele ao coração de Jairo, aos ouvidos de Jairo neste momento, era para que convertesse o sentimento já de luto que ele passa a sentir quando escuta dizer que a sua filha já está morta. Então, é como se houvesse um confronto agora no coração de Jairo. E desse confronto, a palavra que tem que reinar é a palavra daquele que é o dono da vida. É a palavra daquele que tem poder para solucionar o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja só, eu dividi aqui algumas partes nesse texto de Lucas capítulo 8, aonde diz que é o seguinte: a razão do ser humano, a razão na mente de Jairo, o conflito que Jairo está vivendo, a razão está dizendo o seguinte: crê no impossível. Porque só o impossível mesmo, só alguém que tem poder sobre a morte, sobre a vida, para fazer o impossível acontecer. Então a razão está dizendo para Jairo: crê no impossível, né? Olha o que diz 2 Crônicas, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo de número 20. Eu acho muito bonita essa expressão, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crê no Senhor vosso Deus, estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Não é? O que Josafá está dizendo? Após Josafá sair para a vitória guerrear contra Moabe e Amon, não é? A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, o que acontece? Josafá, ele ora a Deus, ele fala com Deus. E ao falar com Deus, ele tem uma resposta de Deus. Né? Deus usa o profeta, fala com ele, né? E é interessante que a fala consola o coração de Josafá, de tal forma que agora Josafá transmite ao povo, dizendo ao povo, aos moradores, crê nos seus profetas e prosperareis. Né? Ou seja, crê naqueles enviados por Deus, crê naqueles a qual traz a revelação de Deus para os nossos corações e vai prosperar, crê na sua palavra que vem de Deus para o seu coração, transmitida para nós. Ou seja, a palavra ela é posta aqui diante de Jairo e que Jairo precisava agora tomar esta palavra dita por Cristo, né? Dita por Cristo, que solucionaria o problema que ele está vivendo. Então veja só, a razão diz crer no impossível. A razão, a expressão ou a palavra razão quer dizer faculdade de raciocinar, aprender ou compreender. Não é? Então, naquele momento, Jairo ele precisa raciocinar nas duas falas do seu servo, a menina está morta, mas também na fala de Jesus. Não é? Aquele que ele foi buscar crendo que solucionaria o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento ele precisa raciocinar nas duas falas. E ao mesmo tempo aprender. E eu acredito que ele aprendeu com Jesus nesse momento. Ele aprendeu sim da palavra de Cristo. Da palavra que salva, que liberta. Que ela é poderosa para operar o milagre. Veja que a esperança, né? A esperança que permeava o coração de Jairo, ela diz assim: ninguém voltou do túmulo. Realmente é uma questão que precisa se ver, analisar. Realmente ninguém voltou do túmulo. Jairo não conhecia ninguém que tinha voltado do túmulo, né? Que tinha ressuscitado. Então veja que a esperança está dizendo, ninguém voltou. E tem um adágio popular, é bem popular esse dito, né? A esperança é a última que morre. Mas essa esperança que é a última que morre, ela morre. Se ela é a última, vai morrer. Né? Tá de dias contados. A esperança é a última que morre, vai morrer. Só que ele está diante da vida. Ele está diante de Jesus, aquele que morreu, sim, como sendo a nossa esperança, morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. É o dono da vida, é Jesus Cristo. Não é? Então veja, a esperança diz, ninguém voltou, mas Jesus é a vida. É aquele que traria de volta à vida aquele que estava morto. Veja só. As emoções, que é notório, todo mundo passa por isso, as emoções, ela diz terrores. Ela grita terrores em nossa alma, em nossa mente. Olha o que diz os Salmos. Salmos número 55 e o verso de número 4. Vamos ler aqui na Bíblia, estou com a Bíblia aqui, a Almeida corrigida. Vamos ler aqui Salmos 55, né? Salmos de número 55, verso 4, que diz assim: estremeceram-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Né? Aqui é um Salmos de Davi, a qual Davi, ele canta com um instrumento de corda, salmo didático de Davi. Que os traidores sejam destruídos. Davi, em meio ao que ele estava vivendo, ele mesmo fala com sua fala que a angústia o apavora. A dor é sentida na alma pelo temor que ele estava vivendo naquele momento. E o que eu acho lindo na Bíblia, irmãos, é que a Bíblia não esconde a fraqueza do ser humano. Pelo contrário, ela expõe, ela mostra. Não é? E olhando para ela, nós percebemos que também somos seres humanos, estamos tendentes a passar por aflições, por angústia, por perseguições. Há quem diga que não. Há até igrejas que têm um slogan em dizer bem assim: venha e pare de sofrer. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra que sim, passaremos por aflições, mas que devemos ter bom ânimo nas aflições. Por quê? Porque Jesus venceu. E é Ele quem nos sustenta a vencer, é Ele quem nos dá a graça para vencer.
não é? Então veja que as emoções estão gritando terrores diante daquilo que ouvimos, diante daquilo que Jairo ouviu, a tua filha já está morta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz ainda em Salmo 116, versículo 3, Salmos em número 116, ainda sobre esse assunto, versículo 3, diz assim: laços de morte me cercaram. É um salmo de ações de graças, tá, irmãos? Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderam de mim. Olha o verso 4. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou minha alma. E o verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Então veja, o salmista ele clama a Deus, no meio da angústia, no meio do pavor, no meio da morte, né? O cheiro da morte já estava se sentindo, mas ele clama a Deus e Deus o livra. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei como você está vivendo a situação que encontra a sua vida, mas clame ao Deus dos céus. Clame àquele que é dono da vida, é poderoso para resolver esta causa, resolver este problema, para trazer a saúde que você precisa. Se a medicina falhou contigo, se a ciência falhou contigo, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não falha, ela é fiel e poderosa para mostrar para você que Deus, ele é fiel e poderoso para resolver este problema. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo, diante de todo esse momento que ele está vivendo, ele ainda está preso à palavra de Jesus, em qual Jesus espera: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, né, a palavra de Jesus, do texto aqui que lemos, Lucas capítulo 8, versículo 50, Jesus disse, mas Jesus ouvindo isso, disse: não temas, crê somente. Então a palavra de Deus para você nesse dia é: creia, então somente. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque crer naquele que está te dizendo para crer. Quem está falando aqui é Jesus, não foi o discípulo que falou, não foi alguém que falou para Jairo, não, Jairo, mas continua acreditando, não, foi Jesus quem disse: creia então somente. E aí no decorrer do texto nós vamos ver que Jesus chega até aquela casa, o desespero está lá, as pessoas estão chorando, né, pranteando, as pessoas vinham das regiões ver ali que conheciam aquela família e choravam, pranteavam. A família estava ali em pavores, né? Mas Jesus chega lá e soluciona o problema. Alguém chega para Jesus, mas a menina já está morta. Aí Jesus diz: não, ela não está morta, ela dorme. Jesus vai lá e traz vida no lugar onde havia morte. Jesus traz vida no lugar que tinha morte. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Ou seja, é Jesus quem ressuscita você neste dia. Ressuscita teus sonhos, ressuscita teus projetos, teus planos, ressuscita de volta aquilo que você perdeu na caminhada, ele traz de volta para você, não é? É Jesus quem tem poder para fazer isso, ninguém mais. Então, por isso, nesse dia de hoje, assim como Jairo, que acreditou, mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos fatos, confesso, dos fatos dito e visto, porque quando ele chegou na sua casa, ele percebeu que a menina ainda estava sem vida, não é? Diante de todo o que ele estava vivendo, o sentimento de angústia, de perca, de morte, que rodeou sua casa, não é? Talvez, quem sabe lá quantos dias esse sentimento rodeava sua casa, né? A sua filha estava adoecida, então imagina quantos momentos difíceis Jairo passou, não é? Até o momento dele entender: não, mas a solução é Jesus, mas é Jesus quem pode resolver esta causa. Então ele vai até Jesus, e indo até Jesus, o seu problema é solucionado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe da mesma forma. Busque a Ele, busque nele. Ele é poderoso para solucionar esta causa, este problema. A tristeza que permeia o teu coração. Busque em Cristo a alegria que só Ele pode te dar. E assim não terá espaço na tua alma para que essa tristeza reine. Não terá espaço em teu coração para que esse sentimento angustioso reine em tua vida. Mas somente a alegria que Cristo nos proporciona. Que Deus em Cristo nos abençoe neste dia. Que Deus em Cristo te abençoe aí onde você está. Eu peço as bênçãos de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja abençoada, seja abençoado em nome de Jesus. Esse é o nosso canal, o nosso programa Bem-Estar Cristão. Transmite para outros, para que outros também sejam abençoados. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.